Boa noite, meu nome é Rosana Maria Badalotti e nesta aula relacionada ao estágio 2 de gestão educacional, que eu realizei na modalidade de microvídeo, eu escolhi como tema um tema da sociologia, porque eu tenho formação em ciências sociais, na minha primeira licenciatura, e eu gosto muito de trabalhar esses temas contemporâneos. Né? Por isso a escolha desse tema, e porque também é um tema extremamente relevante, né? No contexto atual, principalmente em tempos de pandemia, onde aconteceram tantas mudanças nas relações de trabalho. Então, o tema Relações de Produção, Capital e Trabalho, ele será desenvolvido, né, com estudantes do primeiro ano do ensino médio, né, mais especificamente no componente de Sociologia, a área que abriga, né, esse componente curricular é Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a competência geral da BNCC relacionada à temática é analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades. E como habilidade mais específica, identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo em diferentes espaços, urbanos e rurais, e contextos. Para problematizar essa temática, eu escolhi uma unidade, né, constituída por vários capítulos, desta obra direcionada para o ensino médio, que é a Sociologia para o Ensino Médio, do Nelson Dácio Tomasi. E como procedimentos, recursos e avaliação, eu pensei essa aula contextualizada em um processo. Então, eu não vou me ater somente a uma aula de 60 minutos. Pensando um planejamento de um componente, né, curricular, onde eu trabalharia uma aula específica, mas dentro de um contexto já de um planejamento mais amplo e de outras aulas vinculadas a essa temática. Então, o modelo seria da aula invertida, né? Em vários momentos esse modelo ele se aplicaria, ou seja, a aula específica, né? Qual eu vou falar hoje, ela estaria contextualizada aqui, né, nesta situação de uma aula síncrona, onde os grupos já estariam apresentando sobre o tópico, né, estudado a partir da obra indicada, e eu retomaria o tema, enfatizando os principais elementos, com base principalmente na teoria marxista e trazendo alguns exemplos contemporâneos das mudanças, das transformações no mundo do trabalho. Então, numa primeira aula, os estudantes, eu estaria introduzindo o tema a partir da obra, né, proposta, ou seja, da unidade proposta na obra do Tomasi. Os estudantes, numa aula síncrona, fariam a leitura da unidade, do livro didático indicado, e buscariam também fontes complementares, fariam pesquisas complementares, e nesta aula, então, seria a aula em que os estudantes estariam apresentando e eu estaria retomando, como já trouxe para vocês antes. E, por fim, uma aula assíncrona, onde os grupos fazem uma síntese e serão avaliados, né, por esse processo, né, envolvendo essas diferentes participações, essas diferentes atividades. Então, no contexto da aula síncrona, em que os estudantes apresentaram a temática, né, ou seja, que seria a maior parte da aula,
destinada à apresentação dos grupos, para que eles possam trazer as suas reflexões, as suas contribuições, as suas dúvidas. Eu, num momento posterior, final, né, nos últimos 20 minutos da aula e de 60 minutos, eu trabalharia um pouco na perspectiva da teoria marxista, né, mais especificamente aí do materialismo histórico dialético do Marx, trazendo sobre a questão dos meios de produção e forças produtivas, ou seja, de como as relações de produção, capital e trabalhosas estão constituídas aí em diferentes modos de produção na história. Trabalharia, né, o conceito de trabalho como um conceito geral, né, que se aplica a todos esses contextos sociais, culturais e históricos. Trabalhei um pouco a diferenciação entre os modos de produção, né, os diferentes modos de produção, e nesse sentido contemplaria, né, tanto a competência quanto a habilidade proposta para essa aula, que é abordar aí essas distinções, né, e as especificidades das relações de produção, né, em diferentes contextos, tá, sociais, culturais, históricos. E aí, como problematização mais contemporânea, em termos da temática, traria aí os efeitos da globalização, ou seja, ao problematizar as características da globalização, as suas consequências, né? Quais são os elementos que compõem esse fenômeno da globalização, a exemplo principalmente, né, da evolução tecnológica, da flexibilização das leis trabalhistas, do neoliberalismo, quem são os atores envolvidos, né, nesse processo, as empresas transnacionais, ou seja, como esse processo ele afeta aí as diversas, né, classes sociais e camadas, e também, né, ressaltar o seu aspecto cultural, né, por um lado, de diversidade, né, de um hibridismo cultural, mas também, por outro lado, de xenofobia, de exclusão, né, e outros, né, aspectos que caracterizam esse processo. Então, essa seria a discussão relacionada aí à contemporaneidade, ou seja, como a globalização ela interfere fortemente, né, principalmente aí a partir, né, dos anos 90, né, com o neoliberalismo nas relações de trabalho, principalmente por conta da reestruturação produtiva, né, do mundo do trabalho e da flexibilização, né, no mundo do trabalho. E aí, por fim, né, para aprofundar né, as questões contemporâneas, para a próxima aula, já que a proposição é uma continuidade né, de um planejamento em torno de uma temática junto a né, uma série, seja o primeiro ano do ensino médio, sugerir, né, indicar uma leitura qualificada, né, sobre o processo das globalizações, né, que, assim, nas suas diferentes dimensões, tanto econômica, social, cultural, política, e como essas dimensões elas interferem no mundo do trabalho, e também trabalhar um vídeo, tá, do Ricardo Antunes, que é um intelectual e que tem um sociólogo que tem trabalhado muito, né, a questão do mundo do trabalho e como é que ele compreende, né, o perfil do trabalhador brasileiro no século XXI. Então, essa seria a minha proposição, né, de trabalhar uma temática em uma aula, mas também como um processo aí de várias aulas, né, interrelacionadas a esse tema.
Agradeço a atenção, obrigado, fico à disposição dos professores.